Alerta Super. Na Rádio Super, Política em Análise. Com Ricardo Corrêa. Então vamos dar o nosso boa tarde ao editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Corrêa. Oi, Ricardo. Olá, boa tarde, Léo, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde especial aí pro Roberto que tá fazendo aniversário, muita saúde, muita paz para ele. Muito obrigado, Ricardo, um abraço para você. Um abraço. Olha só, Ricardo, se aqui a gente está celebrando o aniversário do Roberto, em Brasília o tempo tá quente, né? A gente tem hoje o encontro aí do presidente Lula com Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, e o que a gente pode esperar desse encontro, hein, Ricardo? Pois é, Léo, esse encontro está acontecendo agora, né? Reunião bilateral entre os dois. Começou agora, um pouquinho antes das 4 horas, e se estende depois também para uma reunião com delegações, né, dos dois países e tal. Eles vão ter aí uma declaração à imprensa mais tarde. E a expectativa é que nesses encontros, tanto no encontro bilateral quanto no encontro com delegações de empresários e ministros dos dois países, eles possam tratar principalmente de questões ambientais, né? Há uma discussão sobre o Fundo Amazônia, né? A Alemanha quer colocar mais dinheiro no Fundo Amazônia, agora que ele está sendo destravado após a troca de governo. E há também uma discussão sobre economia verde, né? E como as empresas alemãs podem, no Brasil, participar de alguma iniciativa nesse sentido, já que o governo brasileiro também já diz que a industrialização do Brasil, a reindustrialização passará por essa indústria mais verde, né? Por essa economia mais verde. Então, o principal tema da discussão é esse, mas tem outros, né? Um deles que também é importante é a questão da União Europeia-Mercosul, né? Esse acordo que é uma prioridade para o Brasil, né? O Lula na semana passada esteve na Argentina e no Uruguai, enfatizou isso, na visita ao Uruguai, inclusive ao lado do presidente uruguaio, enquanto o Lacalle Pou falava sobre o acordo do Uruguai com a China, sendo bastante, inclusive, incisivo de que o Uruguai tem direito de fechar esse acordo com a China, o brasileiro do lado dele disse, olha, tudo bem que a gente pode discutir acordo com todo mundo, mas a prioridade do Mercosul deve ser um acordo com a União Europeia. Então o Lula é um incentivador de que esse acordo, enfim, saia do papel. Esse acordo que estava alinhavado e ficou travado por conta de questões ambientais no Brasil. E o Olaf Scholz, por outro lado, defende que esse acordo precisa ser feito com base em políticas ambientais brasileiras eficientes. Então, assim, tudo gira em torno disso, né? Mesmo essa questão do acordo de Brasil e União Europeia. Vai haver outros temas, claro, na conversa, eles vão ter temas muito mais ideológicos, né? Um debate sobre como segurar a extrema-direita aqui no Brasil, como foi na Alemanha. Há uma discussão, inclusive, que eles podem criar aí um mecanismo internacional de defesa das democracias e tal. Isso também vai ser discutido, mas o ponto central é a pauta ambiental brasileira e tudo que acarreta, tanto no ambiente econômico quanto no próprio ambiente ambiental, na própria questão ambiental. Ricardo, então questões aí, vamos avaliando, a gente está vivendo toda essa situação aí com a crise dos Yanomami, né? Então o mundo todo também de olho no Brasil por causa disso. Ô Ricardo, agora falando um pouquinho sobre as negociações no Congresso Nacional, ia falar de novo crise, mas crise nenhuma, né? Pelo contrário, o presidente Arthur Lira da Câmara meio que garantido na sua reeleição aí para comandar a casa por mais um período, né? Com certeza a questão do Lira é apenas saber quantos votos ele vai ter, se ele vai conseguir o objetivo dele, que é de se tornar o presidente da Câmara com a maior votação da história. E ele tem grandes chances de conseguir fazer isso, né? A gente teve como maior votação até agora 434 votos, ele pode chegar aí, ele tem um grupo de partidos de 494, ainda que haja traições daqui e dali, ele pode chegar ali a 460, 470 votos em 513, que é bastante coisa. E para isso, ele contou com uma aliança daquelas bem improváveis, mas que dentro da Câmara funciona, que é aquela coisa de PT e PL, né? Isso pelo seguinte, para o governo, não valia a pena arriscar uma eleição que estava praticamente ganha para Arthur Lira. Então, se alguém poderia dificultar a vida do Lira, seria o governo, seria o PT junto com seus aliados. Mas com grande chance de perder. E perdendo, teria a represália depois de Lira e também ficaria fora dos cargos-chave na mesa e nas comissões. Então, o governo que tem muito a perder, né? Porque afinal ele que está no cargo, foi pragmático nessa aí, fechou com o Lira. O único adversário dele até o momento é o Chico Alencar, mas que dificilmente vai conseguir angariar muitos votos aí para impedir essa larga vitória de Lira na Câmara, né?
Talvez até o Chico Alencar venha desistir, mas o PSOL tem posições muito firmes, né, em relação aí às suas ideologias, às suas ideias, planos de governo. Então eles costumam manter até o fim essa posição. Vamos ver, né, como é que vai ficar a situação. Agora, a própria liderança do PT tem admitido isso, né, que em outras disputas para a presidência da casa ficou contra o principal candidato e saiu perdendo tudo, né? Só que o Lira, mesmo tendo o apoio do governo, né, esse apoio velado do governo federal, não deve dar vida fácil ao presidente Lula, né? Porque se ele ganha com, por exemplo, a maior votação da história na Câmara, ele pode dificultar, sim, a vida do presidente, né? É verdade, mas assim, uma coisa é o partido, o PT, por exemplo, estando na oposição, como esteve, né, nos últimos anos, não compor de alguma maneira, não ser presidente das comissões. Claro que você perde alguma coisa, mas você não tem aquela necessidade absoluta de comandar, por exemplo, a CCJ ou o orçamento, porque afinal não é você que está no governo. Quem tem um problema para resolver e quem tem que correr atrás disso é quem está no governo, né? Então, muitas vezes na oposição o PT não agiu com esse pragmatismo, até para marcar uma posição, né, para se juntar com a esquerda e tal, para fazer um discurso eleitoral. Agora é diferente, porque quando ele está no poder, ele precisa. Você imagina o que é você não ter o comando da CCJ, onde passam todos os projetos, praticamente tudo que é pautado na Câmara depende do presidente da CCJ. Estando no governo, é um problema muito grande. Por isso que o PT aceitou fazer essa composição, ficando com a CCJ, e aí ele vai ter que abrir mão, por exemplo, do comando do orçamento, que pode ficar com o PL. Mas há uma necessidade, né? Então, assim, é de fato uma situação diferente da situação dos últimos anos. Agora, sim, o Lira, fortalecido e vai estar fortalecido, sempre vai poder negociar com o governo, né? Mas isso aí já estava dado antes, né? É melhor você ter um Lira forte, mas do seu lado na eleição já, de cara, do que você ter que convencê-lo depois a mudar de lado, né? Sem dúvida. Agora, no Senado, a situação está um pouquinho mais complicada, né, Ricardo? A gente tem ainda uma situação talvez favorável a Rodrigo Pacheco, do PSD, que é o atual presidente do Senado e também do Congresso, mas temos aí nessa disputa senador Eduardo Girão, do Podemos, e também Rogério Marinho, do PL. O Rogério Marinho, sim, que talvez pode vir a ameaçar a eleição do Pacheco, né? Exatamente. O que a gente tem no Senado é uma situação diferente da Câmara pelo seguinte: o PL, a posição do PL e dos partidos aliados a Bolsonaro ficou muito diferente no Senado em relação à Câmara por dois motivos. Primeiro, há uma radicalização um pouco maior da bancada no Senado, né? Foram eleitos vários parlamentares bem mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro, isso é uma questão. E a segunda, que é a mais importante, há um interesse muito grande em comandar o Senado para botar para tocar aí um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Então, eles não abrem mão de tentar, pelo menos, derrubar o ministro Alexandre de Moraes, porque eles temem o que o Alexandre de Moraes fará de agora em diante, inclusive com aqueles parlamentares ligados ao governo. Então, há um esforço muito grande para tentar um tudo ou nada. E é um tudo ou nada mesmo, porque na medida em que eles fecham contra Pacheco, eles provavelmente ficarão sem os principais cargos na mesa. Há até senadores ligados aos partidos que estão apoiando o PL, o PP e o Republicanos, que aceitam uma negociação de bastidores para ter ali algumas traições em troca de conseguir alguma vaga na mesa ou em comissões importantes. Isso, de fato, pode acontecer, e esse é o maior problema para o Rogério Marinho. Ele não apenas corre o risco de não conseguir as traições necessárias no grupo do Pacheco, como ainda pode ter várias traições na sua própria base. Mas hoje é o seguinte: o Pacheco diz que o grupo do Pacheco tem 55 votos. O grupo do Marinho diz que tem 35. Só aí dá 90, são só 81 senadores. E ainda tem o Eduardo Girão, quer dizer, claro que as contas de todo mundo aí estão um pouco infladas, mas hoje o favorito é sim Rodrigo Pacheco, provavelmente ali um pouquinho na casa dos 50 senadores talvez, se nada mudar, né? E pouco tempo temos até lá, provavelmente Pacheco vai ser reeleito. Se for pegar por essas contas que a gente tem atualmente, Ricardo, tem senador votando nos 3 candidatos, né? Tem gente votando para todo lado. Só não pode ter mais votos do que a quantidade de senadores. Não sei se vocês vão lembrar, na eleição recente, não a do Pacheco, mas a do Alcolumbre contra o Renan Calheiros, que aconteceu antes, né? Apareceu um voto a mais, né?
apareceram 82 votos. Quiseram abrir uma CPI, chamaram a polícia legislativa, legislativa, danada, né? Tiveram que fazer a sessão de novo e tal. Então, assim, só não pode aparecer 90 votos quando abrir, porque inclusive é no papelzinho, né? Eles não usam o painel eletrônico, entre outras coisas, que ao contrário da urna eletrônica, o painel poderia permitir uma espécie de violação, como já se deu no passado, né? E aí eles votam no papelzinho. E votando no papelzinho, a gente espera que não tenha mais votos do que a quantidade de senadores, né? Verdade. Ricardo, para a gente terminar, lembrando uma frase aqui de Tancredo Neves, que os políticos adoram dizer nesses tempos, eu já li ela hoje no Twitter, né? Que Tancredo dizia assim, voto secreto dá uma vontade danada de trair. Exatamente. O pessoal costuma dizer que, né, no escurinho da urna, lá no silêncio e na solidão da urna, né, ninguém consegue controlar o que acontece, né? E é um fato, né? Na solidão da urna, cada eleitor toma sua decisão independente do que disse lá fora, né? Sem dúvida. Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ricardo, muito trabalho aí para você, bom trabalho, boa semana. Obrigado, bom trabalho e boa semana para todos nós.